Olá, tudo bom? A tireoide é uma glândula do nosso corpo que está muito relacionada ao processo metabólico, à capacidade de emagrecimento, aos batimentos cardíacos, à ansiedade. E hoje em dia está ficando cada vez mais comum as pessoas terem algum tipo de problema na tireoide. Vou falar um pouquinho dos principais problemas, dos sintomas, porque muitas pessoas acabam tendo algum desses problemas e nem sabiam. Então, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui eu tenho vídeo novo todos os dias, com dicas de nutrição, boa forma, saúde e também com receitas saudáveis, baratas e rápidas, então você não vai querer perder. Dá um pulinho lá no Instagram também, me segue por lá, é o mesmo nome do canal, então não tem como você se confundir. Lá eu tenho sempre outras dicas e novidades diferentes para você, eu acho que você vai gostar também. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os principais problemas com relação à tireoide. A tireoide é uma glândula muito importante do nosso corpo, uma glândula que fica aqui, ó, no nosso pescoço, mais ou menos, com uma forminha de borboleta, né? Ela tem essa forminha assim. E dependendo dos problemas que podem acontecer no nosso corpo, eles podem estimular mais a produção dos hormônios da tireoide ou podem suprimir a produção desses hormônios, levando a problemas diferentes. Vamos falar mais sobre isso, então. O primeiro problema que eu vou falar para você de tireoide é o hipertireoidismo, e como o nome já fala mesmo, ele está relacionado ao hiperestímulo dessa glândula. Esse hiperestímulo pode estar relacionado com a doença de Graves. Na verdade, a doença de Graves costuma ser a causa de 70% dos casos de hipertireoidismo. E o hipertireoidismo está relacionado a uma maior produção desses hormônios da tireoide, que causam vários efeitos muito incômodos às pessoas que sofrem desse problema. Pode causar palpitação, batimento cardíaco acelerado, pode causar ansiedade, pode causar estresse, irritação, perda de peso muito grande, porque o metabolismo da pessoa fica muito acelerado. Em alguns casos da doença de Graves, inclusive, pode causar uma projeção do globo ocular. O globo ocular é como se ele crescesse mais, digamos assim, e ele se projeta um pouco para fora dessa nossa órbita ocular. Outros sinais e sintomas do hipertireoidismo podem estar relacionados a tremores em algumas pessoas, fraqueza muscular, como eu te falei, o metabolismo é muito acelerado, e em muitas pessoas acontece também a perda muscular, não só a perda de gordura, né? Que seria, que interessante. Não é uma perda de peso saudável, porque além da perda de gordura, vem associada à perda de massa muscular, e além disso, pele, unha e cabelos ficam mais prejudicados. A pele fica mais fina, o cabelo e as unhas quebram, não conseguem crescer muito bem. Então, tudo isso pode ser um sintoma de hipertireoidismo. E mais uma vez, você só vai conseguir fechar um diagnóstico indo no seu médico, fazendo exames de sangue. Esse vídeo é meramente informativo. Se você achar que tem qualquer tipo de problema na sua saúde, consulte sempre o seu médico aí na sua cidade para te orientar e resolver essas questões. Agora, o problema mais comum com relação ao mau funcionamento da tireoide é o hipotireoidismo, que na verdade é o completo oposto do hipertireoidismo, está relacionado a uma menor produção dos hormônios da tireoide. Isso pode acontecer ou por uma questão hormonal mesmo do seu corpo, ou pode acontecer pela tireoidite de Hashimoto. As causas são diferentes. Uma tem a ver simplesmente com baixo estímulo para a produção desses hormônios da tireoide, e a outra tem uma causa mais autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto, onde o nosso organismo ataca as glândulas da tireoide, a glândula da tireoide, as células da glândula da tireoide, e ela passa a perder a função. É uma doença autoimune. Se a gente for comparar, assim, é mais ou menos o que acontece com o diabético tipo 1, que o organismo ataca as células do pâncreas e células beta que secretam a insulina. Isso pode acontecer no caso das pessoas que têm tireoidite de Hashimoto, do organismo, do sistema imunológico, atacar as células da tireoide, e aí elas não conseguem produzir também os hormônios da tireoide, e os sinais e sintomas são completamente opostos ao do hipertireoidismo. Normalmente, com o hipotireoidismo, a pessoa ganha um pouco mais de peso porque o metabolismo fica mais lento, então a pessoa fica mais cansada, a pessoa tem uma sensibilidade ao frio aumentada, às vezes está temperatura normal, por exemplo, a pessoa está sentindo muito frio, o batimento cardíaco pode ser mais lento, a pessoa muitas vezes sente muito cansaço, muita prostração, muita fraqueza. Muitas pessoas podem entrar em depressão nesse momento por uma questão hormonal mesmo.
Então, mais uma vez, se você tiver qualquer um desses sinais e sintomas, consulta sempre o seu médico. Quero te lembrar que eu tenho aqui no canal um vídeo falando especificamente sobre hipotireoidismo, um outro vídeo falando sobre hipertireoidismo. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição. Eu também tenho um vídeo falando mais dos piores alimentos para tireoide, que são os goitrógenos. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo, que tá bem legal, explicando o que são os goitrógenos, como é que eles afetam a nossa tireoide, de pessoas saudáveis e de pessoas que já têm algum problema de tireoide. Tá tudo bem explicadinho lá, então se isso for uma questão interessante para você, assiste os vídeos, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Um outro problema da tireoide pode ser o bócio, que é quando a gente tem uma hipertrofia dessa região por conta do aumento da tireoide. Muitas vezes está relacionada à carência de iodo na alimentação. Por isso que no Brasil o sal é iodado, porque antigamente haviam muitos casos de bócio. Então o governo resolveu regulamentar e colocar o iodo no sal, porque o Brasil, apesar de ter uma costa muito grande, não é só costa, a gente tem um interior muito grande também, e às vezes não chegavam alimentos naturalmente iodados, não mais comuns na costa, né? Então, o sal no Brasil sempre é iodado, e com isso se reduziu bastante a incidência, a prevalência de bócio por deficiência de iodo. Pode ser que ele às vezes aconteça por outros fatores, como o hipertiroidismo, como os sintomas. Então, se você tiver qualquer aumento da sua área do pescoço, mais uma vez é sempre importante consultar o seu médico. Ah, Patrícia, eu acho que eu tô com algum problema de hipotireoidismo, de hipertiroidismo, de bócio. Tem algum remédio caseiro que eu possa tomar? Iodo? Eu tenho um vídeo falando mais sobre iodo para tireoide também, explicando tudo com muita calma para você. Mas eu já te adianto aqui que é muito importante que você sempre consulte o seu médico. Não tome iodo por conta própria, você não sabe a dose, se no seu caso é indicado ou contraindicado, porque tem casos que é contraindicado também. Nunca tome remédio por conta própria. Ah, minha mãe tem hipertiroidismo, vou tomar o mesmo remédio que ela, porque eu acho que eu tô com hipertiroidismo, hipotireoidismo. Nunca faça isso, porque esses hormônios, esses remédios são hormônios, eles agem de uma forma muito forte no nosso organismo, e a gente sempre tem que ter acompanhamento médico para qualquer remédio que a gente tome. Então, cuidado. Ah, Patrícia, será que tem algum tipo de coisa que eu possa fazer para evitar o aparecimento de alguma doença na minha tireoide? Mais uma vez, você pode consumir o sal iodado dessa dose que já é vendido normalmente. Você pode evitar consumir os alimentos goitrógenos, se isso for uma questão para você, se você já tem algum caso na sua família, alguma preocupação específica, mas infelizmente não tem como você evitar, por exemplo, que o seu organismo ataque as suas células da tireoide. Se for uma doença autoimune ou até mesmo uma questão de secreção hormonal, não é nada diretamente relacionado com o que você possa fazer. Então, infelizmente, não tem nada. Ah, toma um chazinho disso, come aquilo, porque, infelizmente, para os problemas de tireoide não é assim que isso funciona. Quero deixar uma última dica aqui para vocês, muito importante. Cuidado, muito cuidado com suplementos para emagrecer. Cuidado com os suplementos que você compra na internet. Cuidado com os suplementos que você compra importado dos Estados Unidos. É importado, deve ser bom, né? A FDA, que é a agência que regulamenta remédios e suplementos nos Estados Unidos, tem um grande problema que eles deixam os fabricantes colocarem no rótulo de alguns produtos proprietary blend, que é como se fosse a mistura do fabricante, e não falar exatamente o que tem ali. Então, com isso, ele deixa uma brecha muito grande para, às vezes, colocarem em suplementos alimentares hormônios da tireoide. E com isso, você vai acabar tendo um problema, se não for a curto prazo, a médio e longo prazo, porque ao consumir remédio que tem hormônio, remédio ou suplemento que tem hormônio da tireoide nele, sem você ter necessidade, sem ter indicação de um médico, você vai acabar estimulando demais ou deixando sua tireoide preguiçosa, e você vai acabar tendo um problema de saúde pro resto da sua vida. Então, muito cuidado com suplementos alimentares, né? Suplementos para emagrecer. Eu não tô falando de whey protein, eu não tô falando de albumina, não tô falando de suplementos que a gente sabe que são seguros e que são suplementos alimentares conhecidos, regulamentados. Eu tô falando desses remédios para emagrecer. Ah, é natural, 100% natural, um chá natural. Cuidado, gente, não existe nenhum tipo de milagre no emagrecimento.
Cuidado com o que você coloca para dentro do seu corpo, lembra sempre da sua saúde. Emagrecer por emagrecer nunca vale a pena, porque depois a conta chega lá na frente. Então é muito mais importante que você mude os seus hábitos, faça atividade física, durma bem, às vezes pode ser mais devagar do que você tomar uma pílula dessa daí, que você vai emagrecer em um mês. Mas depois você vai ganhar o peso todo de novo, pode acabar com um problema pro resto da vida. Então, não cai nessa. Me conta aqui embaixo, então, se você já teve algum problema na sua tireoide, se alguém da sua família tem, se isso te preocupa. Eu vou adorar ver o seu comentário aqui. Dá a curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.